Oi, gente. Tudo bem? Vamos tentar de novo, então, né? Hoje, dia 28 de maio de 2020, a nossa segunda live da nossa jornada Reacendendo a Chama. E hoje vamos falar sobre que o Espírito Santo fala. Então, fala, Espírito Santo. Fala, vamos falar sem eco. Vocês me dizem, gente, o meu tá tudo ok? Tá tudo ok o som? Tá dando certo? Tá dando eco? Respondam para mim antes de eu chamá-la, por favor. Me digam se tá tudo ok. Camila, ok. Ana, tudo ok. Pastora, tudo ok. Pastora Nice, gente. Pastora Nice vai participar. Eu vou chamar a Ana de novo para ver como vai ficar, ok? Vamos ver agora. Rê, para você tá tudo ok também? Oi. E aí? Me digam se tá tudo ok. E aí, gente? Tá me ouvindo bem? Vamos ver o que o pessoal responde, né? Tá, então quando você falar ok, a gente continua. Sim, Dalvinha, tudo ok? Ai, que ótimo. Então vamos continuar assim, Ana, mesmo, com o fone, ok? Tá. Fica bem melhor. Tá, então eu tava falando a respeito de que o Espírito Santo fala, você já se apresentou, então eu acredito que nós vamos para aquilo que interessa. Tá, então Que é peraí. o que o Espírito Já Santo tá ótimo? fala. Uhum. Tá tudo resolvido, né? Graças a Deus. Bom, gente, hoje é o nosso primeiro dia, nosso primeiro tema, que o Espírito Santo ele fala. Como a gente reconhecer a voz de Deus, como a gente desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. E eu convidei a Ana para estar aqui conosco, porque a Ana, ao longo da nossa caminhada, ao longo da minha caminhada, ela me ensinou muito e continua me ensinando muito a respeito de entender as nossas questões, a nossa estrutura humana, sobre os nossos comportamentos, as nossas emoções, sobre como olhar para si mesmo e reconhecer e parar para ouvir. E eu acredito que ouvir a voz do Espírito também tem muito a ver com ouvir o seu próprio coração, a sua própria consciência, porque a gente só pode reconhecer aquilo que a gente conhece, né? Até agora há pouco a gente estava conversando, né, Ana, no celular e falando assim que antigamente não tinha celular, tinha telefone fixo que não marcava quem ligava para você. Então, a hora que você atendia e falava alô, né? A gente já desenvolvia o ouvido, né? Fosse uma pessoa que a gente conhecia, né? A gente já sabia quem estava falando. Então, acredito que isso tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje. Então, assim, Ana, eu queria que você ficasse bem à vontade e falasse um pouquinho pra gente sobre a nossa estrutura, né? A nossa estrutura humana, nossa formação e essa receber o Espírito Santo. Quando Jesus ele fala, né? Ele vai, mas ele vai deixar o amigo, ele vai deixar o companheiro, né? O nosso intercessor. Então, assim, conta um pouquinho pra gente como a gente pode, no dia a dia, entender, olhar para a nossa estrutura e desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Tá, então para a gente iniciar, a gente tem que pensar assim, que tudo o que Deus fez, tudo o que Ele realizou, é para nos levar para um lugar da onde a gente nunca devia ter saído. Levar para a plenitude de Deus. Então tudo converge para a plenitude de Deus. Em Deus nós somos
completos. Em Deus nós somos plenos. E nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós somos espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Quando aconteceu o pecado lá, no Jardim do Éden, o espírito morreu, mas não desapareceu. A nossa alma e o nosso corpo permaneceu. Então, assim, o nosso corpo, existem órgãos dentro de nós que a gente desconhece. Eles trabalham dia e noite e a gente não sabe que eles existem, a não ser se acontece alguma falha. Mas eles trabalham assim e a gente não percebe. Deus criou também um corpo invisível e chamou de alma. Tão rico quanto o nosso corpo físico. Na nossa alma tem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Então, assim, toda essa estrutura, toda essa natureza humana, ela foi danificada com o pecado. E aí, o que acontece depois disso? As nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, junto com a nossa alma, ela aprendeu, porque nós temos um Deus de ordem. Deus criou todas as coisas, ele disse, façamos. O nosso espírito é abastecido em Deus, que abastece a nossa alma, que comanda o nosso corpo. Quando a alma não teve mais o espírito, ela aprendeu a viver sozinha. Ela se deu muito bem. Então, assim, nós continuamos pensando, nós continuamos comendo, nós continuamos desejando, nós continuamos sentindo vontades. O que acontece? O Espírito, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, quando nós entendemos que Jesus veio e nos resgatou, o nosso Espírito torna-se vivo. E aí ele tem que ensinar a alma tem que submeter. Mas e como que a gente faz com todo esse tempo que ela aprendeu a viver sozinha? Existe um livro... Essa é a grande questão, né? Exatamente. Ana? Existe um livro que fala assim, a nossa alma ela está em ruínas, né? Nós precisamos renovar o nosso coração, a nossa alma, para que ela se submeta. E aí entra, como que o Espírito Santo de Deus fala? Ele fala através do nosso espírito. E aí o nosso espírito vai comunicar a nossa alma. E o Espírito Santo de Deus, ele é de paz. Ele precisa que nós silenciamos tudo que há em nós. Quando a gente se silencia, a gente começa a ouvir a palavra de Deus, a gente começa a ouvir, a gente começa a reconhecer a palavra de Deus, a gente começa a entender a voz de Deus que fala no nosso espírito. Mas existem muitas outras vozes. Você já parou para pensar? Você já parou para silenciar? Você vê, quando você faz esse exercício de respirar e se aquietar, você vê como que a sua alma ela é agitada. Por quê? Porque ela pensa, ela é ágil. Quanto mais você alimenta ela, mais ela não vai querer submeter ao Espírito. Então, assim, para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos o que o Espírito Santo de Deus está falando, nós precisamos silenciar todas as vozes ao nosso redor e principalmente a voz aqui dentro, para que ele fala. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, ele quer se relacionar conosco. As nossas vontades, os nossos desejos, eles vão continuar, mas eles vão convergir com o Espírito. Porque a palavra diz, né? Conhecereis ao Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Então, assim, quando que eu consigo ouvir a voz de Deus? Quando eu me aquieto. Quando eu alimento, né? A gente tem mais facilidade para ouvir o que o outro fala também quando eu estou em comunhão com Deus, né? Então, assim, é essa ordem. Você está falando e eu estou pensando assim, que ao mesmo tempo que é simples o Espírito Santo se comunicar conosco, ao mesmo tempo é um exercício, é um treinamento. Sim. Porque nós assim, como você disse,
a gente tem dificuldade de se submeter, né? Nós temos essa dificuldade. Mas, na verdade, se a gente não se submete a Deus, a gente está se submetendo a si mesmo, Sim, a nossas próprias vontades, né? sim. Aí que entra. Ela aprendeu a ser assim. Então, se você não alimentar o teu espírito na palavra, na comunhão, na adoração, ela vai gritar. Ela não vai aceitar. O Espírito Santo diz tal coisa. Não vai. A alma não vai. Por isso que a nossa alma está em ruína. E este é um processo que vai durar até a gente se encontrar com o Eterno. Ele é todos os dias, é um exercício todos os dias. E quando eu falo para a gente silenciar, é justamente aquele quarto de escuta, né? É buscar mesmo, sabe? Davi fala muito isso, né? Ele coloca a alma dele como uma segunda pessoa, né? Aquieta-te, minha alma. Por que se angustia, né? Por que se agita tanto dentro de mim? Então, assim, a gente pode e deve fazer esse exercício de alma, sabe? De se conhecer, de perguntar mesmo, por que você está assim, né? Por que você está sentindo isso, né? Então, assim, quando você silencia todas as outras vozes e começa a fazer esse exercício, você vai ouvir claramente o Espírito Santo de Deus. Porque ele não é um espírito de confusão, ele vai te trazer paz. E aí a sua alma, ela vai se aquietar, ela vai se submeter. Mas é um exercício, todos os dias. Realmente. Eu fiquei pensando também, sabe? Eu pensei aqui quando diz lá em Efésios 6, ele fala da armadura de Deus, né? E ele diz que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, né? Essa espada, ela penetra entre alma e espírito para discernir as intenções do coração. Eu acho isso, assim, isso é fantástico. Como penetrar entre alma e espírito, né? Gi, se a gente fizer o que a gente tem vontade de fazer, a gente não vai parar no bom lugar, né? Então, assim, a gente precisa submeter a nossa vontade à vontade perfeita de Deus. Porque ele não impede você de escolher, você de desejar, você de pensar, mas ele acende a luz amarela, né? É como se fosse um GPS, ele vai dizendo para lá, para cá. Você errou a rota, não tem problema, ele recalcula. Eu imagino o Espírito Santo de Deus fazendo isso comigo. Errou a rota, recalcula, né? Porque ele está sempre com a mão estendida. Ele sempre aponta o caminho. Sempre. E nós trabalhamos com parceria, né? Ele é gentil, ele vai esperar, ele vai mostrar para você. Mas se você não quiser ver, ele vai insistir, ele vai persistir, né? Então, assim, a palavra diz que quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E muita gente pergunta assim, mas como saber se é a minha voz ou é a voz de Deus? E aí você precisa se autoanalisar. Quem você está alimentando mais? Né? Se você estiver alimentando mais o Espírito, é o Espírito Santo. Travou. Pronto? Oi? Tô aqui. Tá me vendo? Tô. Ah. Deu uma bugada aqui. Tá. Pode continuar. Então, é o que eu estava falando, né? Deus fala com a gente o tempo todo, né? Então, assim, ele fala através da natureza, ele fala através de um louvor, ele fala na sua palavra, né? Então, assim, eu preciso silenciar. E eu sempre estou repetindo porque é necessário. E tudo que tem à nossa volta nos impede de silenciar. A gente realmente tem que sair em algum momento para ter esse tempo. E aí, quanto mais você alimentar o teu espírito, mais a sua alma vai submeter, mais ela vai se render, mais ela vai se prostrar, né? E assim, não por uma obrigação, mas para você se deleitar, para você ter em abundância aquilo que Deus tem para você, né? E isso começa aqui, né? No meu pensamento, né? Eu escolho os meus pensamentos. E na maioria das vezes,
nós pensamos, se você for ver, a gente pensa bilhões e bilhões de pensamentos durante o dia, mas a gente não para refletir o que a gente está pensando, né? Então, assim, a qualidade dos nossos pensamentos é a qualidade das nossas emoções, é a qualidade do nosso comportamento. Então, a gente precisa transformar a nossa mente na palavra de Deus e a gente vai estar desobstruindo o canal que ele fala, né? Ô, Ana, você está falando, né? Porque a gente precisa entender uma coisa. Quando Jesus, ele sempre tinha oportunidade, ele priorizava a saída, o deserto, o silêncio, para estar com Deus. Ele sendo o próprio Deus, se fazendo o próprio Deus em forma humana, ele tinha essa necessidade impulsionava, ele tinha esse Pai. impulso de estar na comunhão com Deus. Então, assim, eu acredito que tudo o que temos aprendido nos últimos anos, né, e que eu vejo, assim, muitas pessoas também ministrando essa disciplina espiritual, porque eu vejo que nós somos muito preguiçosos. A gente é de uma geração em que a gente quer tudo pronto. A gente está com um dilema na nossa vida e a gente quer abrir a Bíblia assim, entendeu? Eu vou pegar minha Bíblia assim e vou abrir assim e Deus vai falar comigo assim. Ou eu vou esperar de uma pessoa que me fale aquilo que eu tenho que fazer. Agora, a disciplina de você parar e você escutar. E isso eu vou te falar. Isso eu acredito que foi uma das minhas maiores lutas. Porque eu sempre fui de muita gente. Eu sempre evitei ficar momentos a sós. Porque talvez a gente não gosta, né, de ficar sozinho com a gente mesmo. Porque a hora que a gente fica sozinho com Deus, a gente está sozinho com a gente mesmo e a gente tem que olhar para dentro. Para dentro. Então, a hora que a gente olha para dentro e a gente vê como a gente está e como a gente deveria estar e como a gente queria estar. Então, assim, a gente acaba fugindo. Porque olhar nesse espelho é muito difícil. Requer muita coragem e requer disciplina. Uma disciplina constante. Porque a gente faz uma imagem de nós mesmos, né? Um personagem, né? Então, assim, a gente cria esse personagem, a gente dá vida para esse personagem, e aí o Espírito Santo de Deus fala, não é assim, né? Eu não te fiz assim, ou você precisa ser da forma como eu te gerei, da forma como eu planejei, né? E aí, muitas vezes, a gente sente saudade desse personagem que a gente criou, né? Mas essa soletude vai nos mostrar que é muito maior aquele que nos fez, né? Com as características, com as peculiaridades, né? Eu falo assim, que nós somos únicas, nós somos personalizadas, né? Não existe ninguém igual a nós. E eu li um livro que fala assim, no coração de Deus, o espaço que é teu tá lá. Se você não for, fica vazio. Ele está esperando você. E existem segredos que o Senhor quer revelar só para você, né? Então, assim, ele fala na natureza, ele fala na música, fala, mas os tesouros, né? A pepita é para você, é individual, né? Então, assim, vamos ficar sós com o nosso Deus. E esse tempo é um tempo para isso também, né? Que a gente está vivendo agora. Ele está fazendo esse convite, ele está chamando, porque ele quer conversar. Ele é um Deus de relacionamento, ele quer se relacionar com a gente. E eu imagino assim, que quando a gente para tudo e dá esse tempo, entrega esse tempo, as premissas, né, do nosso dia para ele, esse momento com ele, eu acredito assim, a gente fica muito mais feliz e alegra muito mais o coração do Pai, né? Sabe uma coisa também que eu penso muito? Nós temos que aprender a fazer perguntas. Nós temos que aprender a fazer perguntas para a Bíblia, porque é uma coisa que a gente também tem enfatizado nesses dias, é uma coisa que nós vamos falar muito. Nós não lemos somente a palavra nos lê, a palavra nos examina, a palavra nos confronta, a palavra nos disciplina. A palavra nos ensina, né? Quando eu paro, né? Quando eu paro para ler,
e eu entendo esse contexto, que eu posso me encontrar ali naquela história, naquele momento, e a gente tem que aprender a fazer perguntas. Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar? Ou Espírito O que o Senhor Santo, quer falar? por que eu tô sentindo isso? Não é? Então, assim, não existe. Gi? Tá bugando aqui o negócio. Tá? Tô Gi? aqui, mas tá bugando. Posso ir? Pode ir. Então, assim, eu vou perguntar para o Espírito Santo, por que é que eu tô sentindo isso, né? Tá doendo. Por que dói? Né? Ele quer falar, ele quer mostrar, ele quer curar, ele tem o bálsamo. Então, assim, as perguntas para fazer para o Espírito Santo é intimidade. Né? Então, assim, você vê que quando a gente começa uma amizade, a gente não sai perguntando tudo, a gente tem um monte de reservas, a gente se esconde, a gente mostra aquilo que a gente quer, né? E com o Espírito Santo também. Conforme você vai se relacionando com ele, você vai tendo intimidade. E aí ele vai falar para você, filha, você tá sentindo isso por conta disso, né? Eu me lembro uma vez no nosso ministério que eu achei que eu estava com inveja. Eu falei, Espírito Santo, eu estou com inveja. E aí ele disse para mim, não, filha, não é inveja, é tristeza. Falei, nossa, que discrepância, né? Eu achei que eu tava com inveja e era tristeza. E aí, assim, e ele foi mostrando para mim, né? Porque eu tava me permitindo naqueles dias, né? Ter as minhas emoções, vivenciar as minhas emoções. E foi muito lindo, tá sendo muito lindo ele mostrar para mim, né? Às vezes ele fala assim, filha, isso é raiva, né? Nossa, raiva? Sim, raiva. A palavra de Deus diz que a gente pode sim, né, irar, mas a gente não pode pecar, né? Então, assim, o que nós vamos fazer com a nossa ira? Entrega para Ele, né? Ele é o amigo mais íntimo, ele é o amigo mais presente, ele tá com a gente o tempo todo. Então, assim, a Que gente a realmente gente não não esconde tem que nada, ter. né? Não adianta, não adianta. E sabe o que eu vejo que é importante, Gi? O falar, o fazer a pergunta, sim, mas o parar para ouvir, né? Porque como é um relacionamento, como eu e você estamos conversando, uma fala, a outra ouve. Geralmente, com o Espírito Santo, a gente fala. Então, assim, vamos parar? O que ele fala agora, né? De tudo que a gente falou. Porque a gente nunca fica igual quando a gente está conversando com ele. A gente sempre sai de uma maneira diferente de como a gente entrou na nossa conversa com o Espírito Santo. Sim. Então, assim, o que você quer dizer? E você sai desse momento ouvindo ele e ao longo do dia você também está mais sensível para estar ouvindo ele. Né? E as perguntas, às vezes, que você fez lá no início, ele vai dissolvendo, ele vai respondendo, né? Você. Esse Espírito Santo de Deus é o nosso bem mais precioso. Sem contar, assim, né? Que ele se alegra, que ele se entristece, não é? Ele sente o que a gente sente, né? Ele sente além. Sente. É um caminho, eu falo que é um caminho sem volta. É um caminho que não tem como voltar. É como um oceano. Quando você pisa os pezinhos ali na beira da praia e você vai entrando, a gente não sabe o que vem, a gente não sabe o que tem na profundidade, porém o Senhor ele vai revelando a maneira que nós vamos entrando, que nós vamos mergulhando e que nós vamos nos abandonando. Né? Você falou muito sobre, né, sobre a alma, sobre as emoções, e a gente é regido. E eu falo assim, eu fico pensando, a gente se acha muito independente, né? Por exemplo, eu não sou submisso ao Espírito Santo, ou eu não conheço a voz do Espírito Santo, só que a gente acaba sendo escravo de si mesmo. Sim. Né? A gente acaba sendo escravo das próprias emoções e a gente não experimenta a liberdade que há no Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala assim, onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Então, a sensação de se você ser livre, de você não ser refém de si mesmo. Sim. Então, eu acredito que nós, mulheres, nós cativamos um bichinho com muito carinho, assim, e nós damos um nominho para ele, que é chamado ansiedade.
E a gente fala assim, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. E a gente acha bonito falar que tem ansiedade. E a ansiedade, ela é pecado. A gente fala que é um problema, ou que é a minha característica, eu sou muito ansiosa, eu me justifico para aquilo, ok. Existem fortalezas na nossa vida que precisam ser trabalhadas e vencidas, e cada um sabe aonde dói a ferida. Porém, a gente estimar a ansiedade, a gente elevar a ansiedade como uma característica peculiar, uma característica como se fosse legal ser ansioso. É normal, porque todo mundo é ansioso, porque todo mundo não para. Então, porque eu não consigo parar para respirar, eu não consigo parar para ouvir. Pode falar, tô ouvindo. Não é? Então, assim, eu acho que principalmente as mulheres, nós mulheres, nós, a maioria, a gente não vê homem falando, eu sou ansioso. A maioria das mulheres fala, eu sou ansiosa, tô ansiosa, tenho crise de ansiedade e tal, né? E às vezes a gente também confunde, dá o nome de ansiedade, às vezes tá camuflando outras questões, né? E a gente precisa entender a colocar as coisas no lugar que elas devem ser colocadas. Né? Gi, Tem uma pessoa perguntando aqui, Aninha, ó, a voz do Espírito Santo seria o que nós chamamos de intuição? A Lari está perguntando se a voz do Espírito Santo seria o que nós chamamos de intuição? Às vezes não. Eu acredito que não. Não. Porque a tua intuição, ela é muito voltada para aquilo que você está vendo, para aquilo que você está percebendo, para aquilo que você está vivendo, né? E assim, você precisa... Fala. E talvez a intuição também seja a maneira que a minha alma responde as coisas. Então. Né? Porque o Espírito Santo, Lari, o Espírito Santo, ele não contradiz a palavra. Isso que eu ia falar. Então, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Porque o Espírito Santo, ele diz, ele não contradiz a palavra. Então, por exemplo, se você tiver com alguma, sei lá, alguma desconfiança, alguma coisa, e a sua intuição diz que você deve fazer aquilo lá, e a palavra de Deus diz assim, ó, basta cada dia o seu mal, aquieta o seu coração. Será que a sua intuição está te regendo mesmo? Será que o Espírito Santo está falando com você? Ou será que as suas emoções estão querendo te controlar de novo? O Espírito Santo de Deus, quando fala, traz paz. Né? Então, assim, mas como eu vou saber se eu tenho paz ou não? É a mesma coisa quando você está respirando. Você está respirando, você está vendo o ar, mas você está sentindo o ar. Você está recebendo o ar. Então, assim, quando o Espírito Santo de Deus fala com você, ele traz paz, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela é vida, ela traz segurança, né? Então, assim, não acredito que a intuição seja, embora, né, muitas pessoas lidam muito mais com a intuição, né? Mas quando a gente tem o nosso amigo Espírito Santo de Deus, não precisa da intuição. Quem que é, Lari? Não conheço. Também não. Então, aí que vem. Seja bem-vinda. Pode ser a Lari Larissa? Minha Larissa? Talvez. Pode ser a minha Larissa. Hoje é importante a gente tá falando sobre também que tudo que a nossa alma aprendeu, tudo que ela adquiriu, ela vai continuar querendo ser ativa. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, que vai nos confrontar, que vai nos transformar, que vai nos guiar, né? Então, assim, é importante esse confronto, eu com eu mesmo. Eu falo que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece e vice-versa, né? Então, assim, por que eu não posso ficar voltando só para o meu passado? Eu preciso voltar para a origem. A origem é Deus, a origem é o Criador. Eu preciso estar voltando para o Senhor e recebendo o que Ele fala de mim, recebendo o que Ele diz sobre mim. E aí, tudo que a minha alma adquiriu, eu vou dizer o que o Espírito está dizendo. Como eu sou, como eu estou e como Ele deseja
que eu seja e que eu caminhe, né? E Ele está comigo nesse processo mesmo de dor, como você falou, né? Nesse processo de dor que muitas vezes é difícil olhar para si mesmo, mas Ele está com você, né? Ele diz que eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Então, fala com Ele, diz para Ele, né? Então, assim, aquieta a alma, aquieta. Dê uma voz de comando, né? Muitas vezes eu dou uma voz de comando para minha alma. Eu digo, espera aí, calma, você vai se aquietar e ela vai obedecer, né? Porque ela foi feita para ser abastecida no Espírito. Então ela vai obedecer, ela vai se aquietar. Né? Na verdade, Deus colocou a alma na gente, né? E as nossas emoções, elas também são benéficas, né? Não é de todo, Sim. a alma não é de tudo toda ruim. Não, né? Ela é a vilã, nossa identidade, né? Aquilo que a gente sente nos ajuda a caminhar, né? Tratam ela como vilã, mas ela não é, porque tudo em nós existe para glorificar o Senhor, né? Então, assim, ela está em ruína, sim, ela aprendeu, né? Ela foi obrigada a lidar, né? Sem o Espírito, né? Mas assim que o seu Espírito é nutrido na palavra, busca o Senhor, ela vai se submeter, né? Ela vai se render, ela vai se prostrar, né? Como a palavra diz que o Espírito está pronto, né? E a alma também, ela vai adquirindo o formato, a vontade, o desejo, os sentimentos que Deus quer que a gente sinta, né? Porque nós somos capazes. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente fala, ai, não posso, ai, não consigo. Sim, você pode. Nele você pode tudo. Nele você consegue tudo. Né? E eu preciso dizer isso para mim. Né? Eu não sou nada. Mas o Espírito Santo de Deus que está em mim, ele pode tudo. Ô, Ana, você sabe que também há uma questão muito importante, que como a gente tem falado, a gente conversou até agora, então, sobre como o Espírito Santo ele fala dentro do nosso interior, que a gente precisa desenvolver essa disciplina, né, de olhar para si mesmo, de ler a palavra, deixar a palavra nos ler e entender essa estrutura, né, que Deus mesmo colocou, como você disse, espírito, alma e corpo. Nós somos dotados, é o nosso DNA, é a nossa estrutura. Agora, a gente entender que o Espírito Santo fala também através das pessoas, que ele usa pessoas para falar conosco. E eu me lembro muito daquele versículo que diz assim: ouça o que o Espírito diz à igreja, né, que está lá em Apocalipse. Toda vez que, né, era uma carta escrita para as igrejas, né, acabava assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim, eu tenho inúmeros testemunhos, eu acredito que você também, de como Deus, ele ensina, ele consola, ele confronta, ele perdoa, ele dirige, ele traz direção, através, muitas vezes, das pessoas, que Provérbios diz assim, né, que na multidão de conselhos se faz a sabedoria, né, e que a gente precisa aprender a ter conselheiros que também busquem ao Senhor, que tenham o coração voltado em obedecer e temer ao Senhor. Né? A gente precisa escolher bem, né, quem são os nossos conselheiros. É porque, assim, a gente tem muita dificuldade de ouvir a nós mesmos e os outros. E dependendo da pessoa que fala, aí a gente realmente não escuta mesmo. Né? Por quê? Porque a gente personifica muitas pessoas. Né? Então, assim, o que ela está falando, Deus está usando a vida dela para falar com você, e aí você nega, você não quer ouvir. Né? E por que isso acontece? Por conta da tua alma insubmissa. Né? Então, assim, pergunta para o Espírito Santo de Deus: o que essa pessoa disse para mim? Por que é que eu estou sentindo isso? Por que é que eu não quero ouvir isso? Que ele vai falar, ele vai testificar, né? Quando você der essa liberdade para ele, né? Começa um relacionamento de trio, né? Quando o Espírito Santo de Deus falar com você através de uma outra pessoa, faz esse relacionamento de trio, como você disse, né? Muitas vezes quando a gente conversava, você não gostava, eu não gostava,
Mas a gente faz o quê? A gente faz esse exercício, né? A gente busca. Por que que tá doendo? Por que que ela falou assim? Não devia ter falado, né, daquele jeito. E aí depois a gente vê que esse confronto traz o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, né? Sim, é verdade. Isso é muito importante, né? A gente ter pessoas para a gente poder caminhar e para a gente também estar com o ouvido aberto, né? Para entender que o Espírito de Deus também pode usar aquela pessoa para nos edificar, né? Para nos corrigir. E a gente tem, né, ao longo da nossa caminhada, pessoas, né, que sempre nos acompanham. Vai E nos conduzindo, né? eu acredito que é uma troca, uma geração. A gente vai, né, as pessoas mais velhas vão ensinando as mais jovens. A gente também, né, a gente vai se lixando, a gente vai se afiando, a gente vai se moldando, né? Porque nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família. Então não tem como, por exemplo, até num casal, né? Não tem como assim Deus falar exclusivamente com uma pessoa, um dos cônjuges, e aí para uma direção que afeta os dois, e o outro não ouvir. Se o outro não ouviu, então ainda não é o momento de agir. Não. Então eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso saber esperar, eu preciso, Senhor, fala com ele. Se é isso que o Senhor está falando comigo, então o Senhor confirma para ele. Né? E eu acho tão lindo isso, como Deus vai sinalizando as coisas. Porque às vezes ele toca, né, Ana, no coração, às vezes, primeiro de um dos dois. Sim. Né, nessa questão do casamento mesmo. Às vezes ele dá uma direção para o esposo ou para a esposa, né, de uma determinada ação que às vezes aquela outra pessoa não recebe de uma maneira positiva. Aí a gente fala Mas assim, se vem de Deus, aquilo vai e se traz confirmar, paz, né? Aí a gente fala assim, olha, eu não tô conseguindo discernir, não tô conseguindo ouvir ao Senhor, então espera um pouquinho, né? Uhum. E a gente ter essa maturidade para esperar, né? Porque o Espírito Santo de Deus não age, ele não se intromete em confusão, né? Ele vai falar, ele vai trazer a paz, né? Que vai reinar ali nessas decisões que a gente tem que tomar, principalmente no casamento. E muitas vezes a gente é tão imatura, né? Que se fala para um, não fala para outro, a gente não escuta, ou se falou para ele, não falou para mim. Como assim? Sim. Né? Às vezes eu mesmo fico falando com o Márcio, falo, nossa, eu busco tanto, né? Eu procuro conversar, ouvir o Espírito Santo de Deus, e aí ele simplesmente fala com ele, não comigo, né? Então, assim, ou primeiro com mais ele. rápido. Ou primeiro com ele, né? Então, assim, a gente precisa ter o coração aquebrantado. A palavra diz assim, quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer falar. Eu imagino ele com um microfone bem, sabe assim, um alto-falante bem alto, dizendo, né? Então a gente precisa parar para ouvir ele falar. E ele tá falando, né? Agora a gente conversando, a gente vê o quanto que o Espírito Santo de Deus está falando. E quando você me chamou, eu fui conversar, né, com o Espírito Santo, e ele me falou assim, ele me deu uma palavra. Essa palavra eu anotei. Bom, pelo menos para mim, foi uma palavra completamente diferente, que não existia no meu conhecimento, no meu vocabulário. Ele me deu uma palavra inefável. Você já ouviu? Eu nunca tinha escutado. Inefável. Foi tão diferente para mim que eu ainda falei pro Márcio, pega uma caneta para eu anotar. Inefável. E aí o que é inefável? O que não pode ser explicado. Né? Então, assim, identifica algo, origem divina. O amor do nosso Deus, ele é inefável. O Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus, né? E muitas vezes a gente negligencia, né, o Espírito Santo de Deus que está conosco. Ele é o que está mais próximo de nós ali a todo momento, né? E com esse amor inefável, com essa pessoa inefável, né? E a gente precisa novamente silenciar todas as outras vozes para continuar ouvindo a direção, né? E quando a gente fala ouvir, é escutar, né? Escutar com atenção. Então, assim,
Vamos escutar o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós nesses dias que antecedem o Pentecoste, nesse derramar, né? Ele quer ser visto, ele quer ser ouvido, ele quer ser percebido de nós em tudo que nós fizermos, né? A Angélica me deu um livro que fala assim, bom dia Espírito Santo, e chama, convida ele, né, para andar. E isso faz toda a diferença, né? Você sabe, Ana, que a gente já precisa encerrar e agora que passa muito rápido, porque é um assunto em que nós não temos limites, porque primeiro, não é tudo que é revelado para nós, mas é um caminho. Olha, gente, tá muito difícil aqui. Aqui, voltei. Não tá segurando meu tripézinho. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho cada dia mais profundo. É um caminho cada dia mais longo. Mas é um caminho muito íntimo e sincero. É um caminho que tem que ser exclusivamente seu. Não espere de outras pessoas. Não espere você ser estimulado para isso. Nós já temos vivido este tempo. Nós já temos vivido este tempo, meninas. Não espere ser mais estimulada para isso. Aproveite este tempo. Escolha a melhor parte, né? Escolha viver com o Espírito Santo. Escolha, né, as premissas, né, do seu dia, o que você tem de melhor entregar, né? Estar com ele, né? E só para terminar bem rapidinho, Gi, é importante a gente entender que não existe regra, não existe modelo, né? É personalizado, né? Então, assim, aquilo que ele quer falar comigo, tratar comigo, é íntimo, é profundo. Sou eu e ele. Sim. Então, por mais que você tenha as suas experiências, eu também vou ter a minha experiência. Então, assim, ele nos convida, né, nessa personificação dele, né? E os tesouros ele vai estar falando, né? Ele vai estar respondendo, ele vai estar dizendo, né, para cada uma de nós. Basta a gente parar para ouvir, né? Hoje eu ouvi o testemunho de uma moça e ela disse para mim isso. Ela falou assim, Gi, eu nunca imaginei que o Espírito Santo falasse da maneira como ele fala. E ele falou coisas para mim que eu jamais imaginei ouvir. Então, assim, é muito lindo você ver o Espírito Santo falando e agindo e trazendo esse tema, porque eu acredito que nós não podemos mais negligenciar. Não. Porque o Espírito Santo é o Deus em nós. Ele é o Deus, é o Espírito que Deus derramou na terra para trabalhar conosco, para nos ajudar. Então, nós vamos orar. Então, se você quiser depois compartilhar alguma coisa conosco, nós estamos à disposição. Ana, eu quero te agradecer pela amizade, pelas palavras, por tudo que você me ensina e me inspira. Então, aprendemos juntas, né? Nós vamos caminhando juntos, né? Então vamos orar. Então, Pai, quero te agradecer, ó Deus, nesta tarde. E eu quero, Senhor, dizer que nós estamos abertas para aquilo que o Senhor quer falar. Nós queremos aprender a reconhecer a tua voz. Queremos aprender a ter um relacionamento contigo, ó Pai. E reconhecemos que precisamos e dependemos da ação do teu Espírito em nós, para que sejamos cada dia mais plenos, mais cheios de ti, Senhor. E nós queremos aprender a reconhecer a nossa estrutura, a nossa alma, as nossas emoções. Queremos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Queremos aprender, ó Deus, a desenvolver essas disciplinas, aprender a escutar, a ouvir, a silenciar, aprender a dar primazia ao Senhor, as primícias dos nossos dias, sim, aprender a separar um tempo para te ouvir, aprender a separar um tempo para te buscar. Deus nos ajuda a sair do piloto automático, a querer que as respostas venham por pessoas, que venham de maneira rápida. Nos ajuda, Senhor,
a desenvolver essa intimidade, esse relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor fala na sua palavra, o Senhor fala através de sonhos, de visões, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa situações, ó Pai. E Deus, eu quero pedir por cada pessoa que tem participado aqui conosco, eu quero pedir que o Senhor esteja trabalhando, falando, e que elas possam ter experiências, ó Deus, de ouvir, reconhecer a Tua voz e experimentar como é bom ter um relacionamento contigo, ó Pai. Muito obrigada por esta tarde, Senhor. Guarda as nossas vidas. Obrigada pela vida da Ana. Abençoa a casa dela, a sua família, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, beijo, gente. Olha, nós vamos deixar as tarefinhas lá no Telegram. Se você quiser entrar lá, é só entrar lá na minha bio. E daí você clica lá, já vai entrar. Nós vamos colocar os textos bíblicos. E amanhã nós vamos estar falando com a pastora Anice, que ela vai estar dizendo que o Espírito Santo consola. O Espírito Santo é nosso consolador. É aquele que pega a gente e traz muito carinho para a gente. Então ela vai nos ensinar amanhã. Então, amanhã às 5 horas nós vamos estar aprendendo que o Espírito Santo consola. Então, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.